Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero falar sobre... Hoje eu fiz uma live no Instagram falando sobre uma batalha. Aliás, eu estava ouvindo na Rádio Melodia, essa semana, não lembro o dia agora, sobre guerras. Vários tipos de guerras. E não tem só guerra de nação contra nação, mas existe as guerras interiores, as guerras emocionais, as guerras conflitos, né? E a guerra familiar. Dentro da própria casa, muitas vezes existe guerras. E essas guerras, Jesus já havia profetizado e nos alertado que essas guerras iriam acontecer. Abre tua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 36. Mateus 10, versículo 36. Tá bom? Abre aí a tua Bíblia. Mateus capítulo 10, versículo 36. Se você tem celular, então acompanhe no celular. Se você está sem Bíblia. Infelizmente a gente está sem o data show aqui, mas eu já tive uma notícia boa que nós vamos estar providenciando esse data show breve, essa lâmpada, né? Para breve. Diz a Bíblia, acharam aí, irmãos? Assim assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Que texto, hein? Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Jesus tinha mandado os 12 para uma missão de pregar o evangelho de 2 a 2, e aqui ele manda os 12 é a sua missão, aqui no capítulo 10, logo no versículo 1, nós vamos encontrar que, na verdade, Jesus está tratando de uma missão que ele nos manda fazer. Então, cada um de nós temos uma missão, amém ou não? Você tem uma missão, eu tenho uma missão, e esta missão não é comigo mesmo, esta missão é com Deus. Assim como Deus chamou Noé para uma missão, chamou Moisés para uma missão, chamou José para uma missão, Davi, Daniel e tantos outros para uma missão, nós também temos uma missão. Amém? Quem tem missão aí, diga amém. Quem tem uma missão? Você tem uma missão a cumprir. Só que, quando você for cumprir a missão, vai aparecer o quê? Oposição. Diga comigo assim, sempre quando eu tenho uma missão, diga assim comigo, sempre quando eu tenho uma missão, aparece a oposição. Então, a oposição é aquela situação que vem tentando tirar o foco da minha missão, entendeu? E Jesus havia dito que isso ia acontecer com seus discípulos. Jesus falou que isso ia acontecer com seus discípulos. Ele falou assim, ó, se você for ler comigo, você vai ver aqui, por exemplo, no versículo... Vamos ver aqui, versículo 32 em diante. Capítulo 10, 32. Nós estamos no capítulo 10. Eu poderia tirar, eu vou melhorar isso aqui, essa mensagem. Talvez hoje não vai ficar daquela maneira, né? Mas eu vou melhorar essa mensagem, porque tem mensagem que a gente tem que melhorar ela. Nós temos que vasculhar mais texto e consolidar mais a mensagem. Mas no versículo 32 está dizendo assim, portanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, se você me confessar diante dos homens, eu vou confessar o teu nome diante de meu Pai que está no céu. Aí ele fala aqui, mas qualquer, olha o que está no versículo 33, qualquer que me negar
diante dos homens, eu os negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, olha só, Jesus falou que durante a missão que você estiver cumprindo, diante do seu chamado, no meio do caminho, no meio do percurso, você negar o Senhor, Ele também vai te negar diante do Pai. Tá? Mas se você confessar Ele e falar, Senhor, eu estou com o Senhor nesta missão, eu não abro mão da minha missão, do meu chamado, da minha tarefa, da minha vocação, eu não abro mão dela. Aí Jesus também vai te confessar diante de Deus. Mas se você falar, Senhor, não aguento mais, eu estou sendo sufocado, eu estou sendo pressionado, alguém da minha família está me empurrando para o lado, não quer que eu vá para a igreja, quer me impedir, quer me atrapalhar, quer colocar obstáculo, eu estou sentindo que o inimigo, de uma maneira ou outra, está usando esta pessoa para me atrapalhar. Aí você tem que falar o quê? Isso para o Senhor. Senhor, mas eu não vou parar. Eu não vou negar o Senhor diante de nada. Aí Deus, Jesus vai te confessar também diante de Deus. Agora, se você falar, Senhor, eu não aguento mais, vou parar. Fulano está me pressionando muito. Não vou mais continuar. Aí Jesus fala assim, então eu vou te negar também diante de Deus. Você não me negou? Não, você não desistiu? Você não parou no meio do caminho? Você, em vez de continuar a tua missão, você não continuou? Agora eu também vou te negar diante do meu Pai. Aí, olha que interessante o versículo 34. Por isso que eu gosto de caminhar com você na Bíblia, para a gente entender. Não cuideis que vim trazer paz na terra. Eu estava falando na live hoje, Jesus não veio trazer paz? Que isso? Mas ele veio trazer o quê? Espada. Que coisa, hein? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer paz, mas espada. Você entende o que Jesus quis dizer com isso? Quem tem uma noção? Jesus falou o seguinte, olha, você vai ter paz interior, paz de espírito. Você vai ter, mas também vai ter guerra, sim ou não? Você vai ter paz, mas também vai ter guerra. Ah, mas eu queria só paz. Não, paz eu não vou te dar só. Eu vou trazer espada para você também. Eu não vou te dar só paz, eu vou te dar paz, mas eu vou também te dar espada. E o que é uma espada? O que é espada? Aqui, ó. O que é a nossa espada? A Bíblia. Diga, a Bíblia. A palavra de Deus é a nossa espada, sim ou não? Jesus falou, Paulo falou em Efésios, que entre as armas do Espírito, uma muito importante é a espada do Espírito. Armas espirituais, uma das mais importantes é a espada do Espírito. Então o que você tem que fazer com a Bíblia? Lutar contra os seus inimigos usando a Bíblia. Sim ou não? Usando a Bíblia. Porque se você não usar a Bíblia, o diabo vai usar primeiro. Olha o que eu estou falando aqui, presta atenção. Se você não usar a Bíblia, o diabo vai usar primeiro a Bíblia para você. Ué, pastor, o diabo usa a Bíblia? Claro que sim. Não lembra quando Jesus foi tentado no deserto? O que o diabo falou? Da Bíblia. O que ele citou para Jesus? A Bíblia. E para onde o diabo levou Jesus? Para onde o diabo levou Jesus? Jesus estava no deserto. E qual foi um dos lugares que o diabo levou Jesus? Fala para mim. O templo. O pináculo do templo. O que o diabo muitas vezes quer usar a pessoa? Dentro do templo, da igreja. Ué, pastor, Deus usa, o diabo usa a gente dentro da igreja? Pelo amor de Deus, meu irmão, você nunca viu isso, não? Se você é bobinho, não entende isso, está precisando ter mais experiência com Deus. Um dos lugares que o diabo mais gosta de usar pessoas é dentro da igreja. Agora mesmo um rapaz ali fora estava falando, pastor, eu, Augusto ali, ele me abraçou e tal. Na igreja está cheio de gente tralha, né? Eu falei, tem mesmo, tem bastante. E é verdade, irmão.
Se você ficar, não, só tem perfeito. Não tem perfeito na igreja. Tem pessoas perfeitas, santos, mas também tem gente que não não tem valor espiritual para Jesus. Então o que eu quero te falar, versículo 34, cuideis que eu não vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Meu Deus. E diz a Bíblia, versículo 35, porque eu vim pôr dissensão, eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Isso parece coisa do diabo, né? Não parece coisa... Quem faz isso, bota essas guerras todas, não é... Pastor, não é o diabo que bota essas guerras todas? Ou é Jesus? Jesus falou aqui, eu vim colocar dissensão. Agora eu vou explicar para você como é que funciona isso. Como é que funciona isso, essa dissensão? É quando você está fazendo a obra de Deus e vem alguém da tua família tentando te impedir de alguma maneira. E por isso que Jesus falou no 36, os seus maiores inimigos serão os seus familiares. Não é o vizinho, não é o colega de trabalho, não é ninguém. São os familiares. E ele está dizendo aqui, eu vim colocar dissensão. Eu vou te explicar nesta mensagem quais são as dissensões que são criadas dentro de uma família. Número 1, visão diferente. Quando a mulher, quando o marido, quando o pai, quando o filho tem visão diferente, cria-se uma dissensão. Porque duas visões, diga comigo, duas visões causa divisão. Então, duas visões, ou duas visões, vou botar no singular mesmo, duas visões causa divisão. Então, quando alguém dentro de casa tem uma visão e o outro tem outra visão, vai acontecer divisão. Jesus falou em outro texto que o reino dividido não prosperará. Amém? Está escrito na Bíblia ou não? O reino dividido não prosperará e a casa, a família dividida não subsistirá. E eu não sei por que tem gente, irmão, que não caiu a ficha para isso ainda. As pessoas continuam divididas dentro de casa. Em vez de ter a mesma linguagem, em vez de ter a mesma parecer, a mesma postura. E isso não é só em relação às coisas da igreja, não. Você sabe que às vezes a falta da prosperidade dentro de casa acontece por falta de unidade? Existe família, eu conheço, família assim de 4 pessoas dentro de casa, que entra dentro de casa mais de 10 mil por mês. 4 pessoas, preste atenção, eu conheço, 4 pessoas dentro de casa, que se for juntar a renda de cada uma, dá mais de 10 mil por mês. E essa família não prospera. Irmão, você sabe que 10 mil por mês, calcula aí, vê na internet aí depois, quem quiser me ajudar, né, vocês que são bons aí de internet, procura no Google, e eu já pesquisei isso. Você sabe quanto ganha uma família de classe média? Quanto que ganha? Classe média. Uma classe média começa com 10 mil reais. Uma pessoa de classe média, então quer dizer que uma pessoa que ganha 10 mil, ou uma família que ganha 10 mil, não é uma família pobre. Não é uma família pobre. Está na base da classe média. Pode pesquisar. Pode botar lá. Quanto ganha
uma família de classe média, quanto que entra dentro de casa? Vai aparecer no Google, 10 mil reais. De 10, 15 até 20 mil. Tá? Você sabe que uma pessoa, uma família que ganha 30 mil por mês, já é uma família rica? 30 mil já é uma família rica. 10 mil é classe média. E eu conheço família que ganham 10 mil reais, mas estão passando necessidade. Sim ou não? Então você tem que... Por causa de que acontece isso, pastor? Por causa da divisão. Por causa da guerra. Por causa da briga. Por causa da discórdia. Por causa da dissensão dentro de casa. Ok? Alguém pesquisou para mim, não? Ou ninguém está me ajudando? Estou esperando ou a André ou a pastora ver aí para mim. Uma das duas. Ué. Ah, tá. Então, quanto ganha uma família de classe média? É só perguntar. Se perguntar na voz, vai aparecer também. Ou então escrevendo. Quanto ganha uma família de classe média? Vou te falar. Aí, por que eu estou entrando nesse assunto? Porque as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para nada, não está sobrando nada. Mas sabe por que não sobra? Primeiro, não é dizimista. Segundo, não é ofertante. Terceiro, é avarento. É usura. Mão fechada. Como é que ele vai prosperar desse jeito? Apareceu aí, não? Vamos lá. Só para poder provar aqui para os irmãos que estou falando. Não, 10, classe média. Botou classe média? Quanto? 3.400? Então, foi menos ainda do que eu pensava. Mas eu acho que tem uma pesquisa mais recente que diz que é 10 mil reais. Uma classe média. Uma pessoa para viver bem. Por supor, se uma família não paga aluguel, só paga conta de luz, internet, às vezes tem um plano de saúde, alguma coisa assim, e ganha 10 mil por mês, irmão, 10 mil por mês, fala a verdade. Ah, dá para viver bem ou não dá? Dentro dessa nossa realidade hoje. Se não pagar aluguel, né? Dá para viver bem. Mas por que eu não vi? Porque tem briga dentro de casa. Porque o dinheiro de um é só de um, não é de todo mundo. Esse é o grande problema. De quem é o dinheiro? Não, o teu é meu, o teu e o meu é meu. Cada um tem o seu, pronto. Vai prosperar? Nunca vai prosperar. Mas quando junta o dinheiro, agora vamos fazer nossas compras, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. Pronto, vai prosperar. Qual classe? Vamos lá. Não, aí é alta. Classe B. Não, aí a gente tem que perguntar se a B. Então, vamos a A. Quanto? 12 mil? Ah, então. É isso aí, pronto. É nessa média aí, 12 mil. Pronto. Tá bom? Então, o que eu quero falar para você, pastor, o que eu aprendo com isso hoje? Eu aprendo o seguinte. Jesus falou, os nossos maiores inimigos são nossos familiares. Aí alguém reclama, eu não estou prosperando lá em casa. As coisas não funcionam. O gasto é grande. Está todo mundo, o dinheiro sai pelo ralo. Né? É um tal de compra na Shopee que é um negócio. É um tal de compra no Mercado Livre, todo mundo compra no Mercado Livre, qualquer hora está chegando um troço que nem vai usar em casa. Já viu família assim? Que toda hora está chegando um negócio em casa? Porque agora para comprar é fácil, é só você entrar lá no aplicativo da Shopee e pedir
pediu um negócio, aí chega na hora, o troço não é o que você queria, não dá em você, em vez de você devolver, você fica com aquilo dentro de casa e perdeu o dinheiro. Fala a verdade ou não é? Não acontece assim com muita gente? Hã? Agora dá limite. Então pronto. Então está fácil para você, meu irmão, facilitando para você gastar dinheiro à toa. Então o que eu quero dizer? Agora, isso é na área econômica. Agora vamos na área espiritual. Por que muitas famílias não têm desenvolvimento espiritual? Por que não tem? Vou dizer por quê. Porque são divididos até biblicamente, teologicamente são divididos. Os pensamentos não batem. A compreensão bíblica não bate. Eu conheço um casal que a mulher gosta de reteté, de pular, dançar no poder, pular no poder, gosta de vigília, ficar a noite toda na vigília, e o marido fica em casa, e os dois são pastores de igreja. E o marido é pastor também, gosta de Bíblia, queria que a igreja fosse mais centrada na palavra, mas tem uma divisão naquela igreja. Aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Ela acredita em tudo que falam. Ah, eu tive uma visão, eu tive uma revelação. Ah, foi Deus que falou comigo. Pronto. E o marido já não pensa desse jeito. Divisão. Vai crescer? Nunca. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Abre tua Bíblia e leia, irmão, porque você tem que ler para você aprender isso aí. Olha aqui o que a Bíblia fala. Rogo-vos, pois, irmãos, 1,9 de 1 Coríntios. Rogo-vos, pois, irmãos, que faleis a mesma língua e que tenha o mesmo parecer e que não haja divisão ou dissensão entre vós. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está rogando, ele está pedindo aos irmãos que não entrem em dissensões. Eu conheço ministério, igreja, que está lotada, mas existe várias igrejas dentro daquela igreja. Divisão. Existe partido dentro daquela igreja. Eu conheço uma igreja aqui perto, que, dentro do nosso município aqui, que o ministério está cheio de gente aqui, ó. Aquelas igrejas que botam a gente no púlpito e tem uma cadeira no meio que parece a do rei. Já viu essa igreja? Então, tem essas igrejas aí, né? Tem uma cadeira que é maior do que as outras. Então, é do rei. E as outras menor. Ali tem divisão. Um querendo ser maior, puxar o tapete do outro, querendo tirar o pastor. Uma briga. Pastor, gosta assim, pastora Solange? Não conhece muito? Um querendo esganar o outro ali. E sentado pertinho. E se alguém sentar naquela cadeira, não pode nem tocar. Sim ou não? Não pode nem tocar. Não, essa cadeira não pode. Divisão. Rogo-vos, pois, irmãos, que vocês falem a mesma língua. Por isso o nosso ministério, irmão, nós precisamos trabalhar. E eu dou graças a Deus por isso, que a gente tem isso aqui. Que a gente fala a mesma linguagem. E quem não consegue acompanhar a nossa linguagem, não vai ficar, ele vai sair. Porque não é que a gente queira que ele vá, mas porque não está acompanhando a linguagem. Então, você tem que entender o seguinte: como eu faço para andar em comunhão e ter a mesma linguagem de todo mundo, da igreja, da minha casa, da minha família? Irmão, tudo é assim. A Torre de Babel, lembra? Quando Nirode construiu a Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, você vai ver isso lá. O que a Bíblia fala que eles estavam conseguindo? Chegar até o mais alto possível. Eles faziam tijolos, botavam betume, queimavam os tijolos e fabricavam aquela torre, aquilo ia crescendo, 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 crescendo. Chegou uma época de
que Deus olhou e falou: desçamos para confundir as línguas, porque senão eles vão conseguir o que eles querem. Mesmo com a coisa errada, a unidade, a mesma linguagem funciona, mesmo para a coisa errada. Por que as pessoas conseguem fazer coisas tremendas aí no mundo, né? E aquilo funciona, porque eles estão falando a mesma linguagem. Então Deus veio e confundiu as línguas para que ninguém entendesse mais ninguém, e aí a obra parou. Sabe quando a obra para? É quando ninguém entende ninguém, sim ou não? A obra para quando ninguém entende ninguém. Então veja bem que eu vou falar aqui para você uma coisa muito séria. Amós 3:3. Quem lembra desse versículo? Amós capítulo 3, versículo 3. O que a Bíblia fala? Como andarão dois juntos se não estiverem quê? Em acordo? Como andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Entendeu, meu irmão? Então, a falta de acordo faz com que as pessoas não consigam progredir. Como pode andar dois juntos se não tem acordo? Se não tem unidade? Se não falam a mesma linguagem? Se não estão no mesmo propósito? Como vão chegar a algum lugar? Não vão chegar em lugar nenhum. O que você tem que fazer? Orar. Agora, outra coisa que eu quero falar. Você que é mais forte de espírito, você que tem uma espiritualidade mais equilibrada do que alguém da tua família, ou marido ou mulher, você tem que ser o líder desse negócio aí. Você tem que ser o líder disso aí. Sabia disso? Porque se você se deixar levar, daqui a pouco você está dominado. Daqui a pouco você está dominado. Sim ou não? Está dominado. Olha o que diz Mateus 12, 48. Quem é meu pai e minha mãe? Quem são meus pais, meu pai, minha mãe, meus irmãos? Porque quando chegaram para Jesus, perguntaram: Senhor, o seu pai, sua mãe, seus irmãos estão aí fora, querendo falar contigo. Aqui, ó. Versículo 47, depois a gente fala o 48. 47 diz, 12:47. Disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe, teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, estendendo sua mão para o seu discípulo, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem é minha mãe? Quem é minha irmã? Quem é meu irmão? Aquele que faz a vontade de Deus. O que eu preciso entender com isso? Faça a sua leitura e faça a sua reflexão. O que eu tenho que entender com isso? Se eu estou lidando com alguém que não faz a obra de Deus e está querendo me atrapalhar a fazer a obra de Deus, eu tenho que lidar com ele diferente. Eu não vou desprezar, não vou dizer que não considero, mas eu tenho que lidar diferente. Entendendo o mundo espiritual e a intenção do coração desta pessoa. Aí nós precisamos ter o discernimento de espírito para entender que espírito é aquele que quer me atrapalhar fazer isso aqui. Que está na pessoa que eu mais amo, que eu gosto, que é da minha família,
Que espírito é esse que está querendo me atrapalhar? Discernimento. Sabia disso? Discernir espírito não é só discernir o espírito que se manifesta e rola, estribucha pelo chão, não. Discernir espírito é discernir a intenção do coração daquele ser humano. Que intenção ele tem? Qual a intenção? O que ele quer? Aí você precisa ser uma pessoa forte de espírito. Tá? Ser forte. Ter um espírito inabalável. Você precisa ter um espírito constante. Você precisa ter um espírito forte para poder não redar o pé da sua atitude e da sua decisão de servir o Senhor. Porque alguém vai querer te tirar. Você conhece alguém que saiu da igreja por causa de alguém? Eu conheço um monte. Por que você saiu da igreja? Saiu por causa da minha mulher. Por que você saiu da igreja? Saiu por causa do meu marido. Por que saiu da igreja? Você já pensou um negócio desse? A pessoa sair da igreja por causa dos outros? Sair do reino de Jesus por causa de alguém? Você já pensou? Como é que pode? Aí Jesus falou, se você me negar diante dos homens, eu vou te negar diante do meu pai. Hein? Se você me negar diante dos homens, eu vou te negar diante do meu pai. Por que você saiu? Porque eu fiquei desanimado porque fulano não quis ir comigo. Por que você não foi? Por que saiu? Porque fulano estava querendo, não estava querendo ir mais, eu também não fui. Irmão, pelo amor de Deus. Hoje em dia, vou te falar, quem está mais velho aí na igreja, você também já deve ter acompanhado isso, que aqui também não tem nenhum novinho na igreja, tudo velho convertido aqui, tá, todo mundo aqui é velho convertido. Mas algum tempo atrás, do que tinha de irmãs que ia para a igreja sem o marido, não estava no gibi. Era maior do que agora. Agora tem também. Mas antigamente o número é muito maior. Tinha muitas irmãs de oração, de ciclo de oração, que o marido não era crente. Por exemplo, a pastora Yara e a irmã Janete também conhece. A irmã Elma, por exemplo. O marido dela não se converteu já velho? Mas ela sempre não estava na igreja? Ficava em casa. Passou aí também. Mas tem que ter o quê? Perseverança. Meu marido não quer ir, não vou mais. Irmão, quantas irmãs antigamente iam para a igreja e o marido ficava em casa? E no final das contas ela ganhou o marido para Jesus. Mesmo depois de velho, o cara se converteu. Mas ela perseverou. Sim ou não? Lá em Xangri-Lá tinha um monte de irmãs lá, que o marido não era crente. Nenhum. E as irmãs lá. Também tinha homem também que era de igreja, e tinha irmã também, mulher dele, que não era da igreja. Aí o cara vai falar, não vou não, porque... Mas eles entendiam diferente do que entende muita gente hoje. Tem mulher, por exemplo, até aqui na igreja, que se o marido for, ela vai. Se o marido não for, ela não vai. Se o marido não... Depende do marido. Meu irmão, pelo amor de Deus. Você tem que dizer o seguinte, não tem aquela palavra que o pessoal fala, a salvação é individual. É ou não é individual? Ninguém vai por ser agarrado com ninguém não, irmão. Então minha mãe, ela ia assim mesmo. Então, salvação é individual. Você não quer ir, não? Não. Então, estou orando por você. Pronto, vai embora. Mas você tem que ter o quê, irmão? Aquilo que a Bíblia fala. Eu vim trazer o quê? Espada. Você tem que ter espada. Sim ou não? Você tem que ter espada. Se você não tiver espada e não tiver espada, mas não souber usar, não adianta nada. Você tem que ter espada, diga, eu tenho que ter espada. A espada é a palavra. Para você lutar contra a oposição na palavra, meu não. Jesus lutou contra o inimigo na palavra. Você tem que ter a palavra para você lutar. Senão você vai ser vencido.
vai ser vencido pela oposição. Mas em nome de Jesus, nós estamos profetizando aqui que não existe paz, nada. Não existe a paz? Dentro de mim tem. Mas eu estou numa guerra. Qual é a guerra? A guerra de eu liderar minha família. A guerra de eu avançar com a minha família. Tá? Então eu persevero. Eu tenho aqui, por exemplo, eu comecei a dirigir igreja muito cedo. Quando eu conheci a pastora, eu já dirigi igreja. E teve uma época que a gente morava aqui em Boa Esperança e dirigi uma igreja filial de Xangri La Torre, aqui em Boa Esperança. E a gente veio morar aqui numa casa muito boa, na a Rua da Negreiro, ali na beira da linha. E um pastor chegou para mim, pastor Ismael Pinheiro, e falou: Paulo, eu tenho uma proposta para te fazer. Você quer dirigir uma igreja lá em Barra de São João? O que eu posso fazer é o seguinte: pagar o aluguel da tua casa lá, pagar o aluguel, e você paga o aluguel da igreja, com o dinheiro que entrar lá, e a gente aqui manda um salário para você lá em Barra de São João. Aí eu falei com a Yara. E a Yara? Tinha só quem? Marcos Paulo e Thalita. Pequenininho. Vamos lá, vamos viajar, vamos sair daqui um pouco, vamos pastorear fora. Ela, se você quiser, eu vou. Viu? Eu falei: eu quero. Ela: então vamos. Uma semana depois, o caminhão estava encostando lá para a mudança, irmão. E a gente estava mudando para Barra de São João. Ficamos 2 anos lá pastoreando, eu fazendo programa de rádio e tudo. Tinha 2 programas de rádio lá, na região dos Lagos. Rafael não era nem nascido. Ficamos 2 anos lá. E aí, retornamos. Thalita não estava muito bem de bronquite, tinha muita bronquite na época, e aí tivemos que vir embora. Mas, o que acontece? Ela sempre do meu lado. Vamos para tal lugar? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Sabe o quê? Que significa? Unidade. Aí alguém fala: mas por que cresceu? Por que prosperou? Por que seu ministério? Porque, se você olhar, irmãos, dentro da nossa realidade de vida, nós chegamos bastante longe desses anos todos. Para a glória de Deus. Não temos tanta coisa assim, mas estamos firmes até hoje para a glória do Senhor. Sim ou não? Estamos firmes. Então, vamos para tal lugar? Vamos fazer isso? Vamos. Unidade. Agora, quando um puxa para cá, aliás, lá na nossa igreja acontecia muito isso. Lá onde eu congreguei. O pastor falava assim: ó, presbítero fulano, evangelista tal, vai dirigir congregação tal. Aí o cara queria ir, mas a mulher não ia. Quantos pastores, lembra disso? Quantos irmãos dirigiam igreja sozinho que a mulher não queria ir? Você lembra disso, Solange? Muita gente. Solange congregava com a gente lá. Ela era minha discipuladora. Então, o que acontecia? Vai dirigir tal igreja. Tá, mas o cara ia sozinho, coitado. A mulher ficava na sede. Ela não queria ir. Eu não quero ir para a congregação, não. Eu quero ficar aqui. Sabe por que a congregação era mais pobre? A congregação era mais longe. A congregação não tinha muito recurso. A congregação não tinha banda. A congregação não tinha ministério de louvor. A congregação, o microfone falhava. Tudo ruim na congregação. Não quero ir, não. Ficava. Aí o cara ia dirigir sozinho. Coitado. Aí falava assim: Paulo, vai dirigir na várzea. Aí eu falava: Yara, tá chamando a gente para dirigir lá na várzea. Então vamos. Paulo, vai dirigir lá em Boa Esperança. Aí eu ia lá. Mas a Yara vinha comigo. Vai dirigir aonde mais? Vários lugares, né? 12 congregações que nós dirigimos. Vai comigo. Vamos junto. Irmão, a verdade é o seguinte: eu não vim trazer paz, Jesus falou, eu vim trazer espada. Os nossos maiores inimigos serão nossos familiares. Se você não fechar com a tua mulher, não fechar com o seu esposo, vai dar ruim. Você tem que se fechar, ser fechamento. Cumplicidade.
Tem que unir, cumplicidade. Ah, não dá para unir espiritual. Une materialmente, conquista coisas. Lute. Mas cada um puxa para um lado, irmão, vai dar ruim. É ou não é o que eu estou falando? Estou falando mentira? Vai dar ruim. Se cada um puxar para um lado, não vai funcionar. Agora, você que é o cabeça da casa. Obrigado, Jacob. Está precisando. Você que é o cabeça da casa, é o líder espiritual. Pode ser uma mulher? Você tem que fazer o quê? Bater pé firme. E não ficar corpo mole. Então tá. Você não quer? Então tá bom. Não sei o quê. Não, tem que ter punho. E eu já falei hoje. Homem é homem. Homem tem que decidir. Homem tem que ter atitude. Jesus falou. Aliás, Paulo disse, 1 Coríntios, o marido é o cabeça da mulher. E pronto. Falou em Efésios. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. E pronto. É assim que funciona a Bíblia. Ou se você quiser diferente, não vai funcionar. Agora, se o seu marido não é crente, aí a Bíblia tem conselho também para esse tipo de gente. 1 Pedro 3, Efésios 5, 22. Tem muito conselho para quem, mulher que tem um marido que não é crente, tá? Porque você tem que separar isso aí das coisas. Isso aí, sabedoria. Você tem que ter equilíbrio, sabedoria, entendimento para lidar, porque a tua situação não é assim igual de todo mundo. Então a tua situação é diferente. Então isso é muito importante. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? É aquele que faz a vontade de Deus. Esses são meus irmãos. Amém ou não? Então você tem que, como que eu vou dizer? Às vezes a pessoa está muito bem aqui na igreja. Isso é espiritual, tá? Que eu vou te falar agora. Aí o inimigo sobe na cabeça dele. Fala assim, sai daí, sai desse ministério. Sai daí. E ele fica, sai ou não sai, sai ou não sai. O inimigo vem, sai daí. Aí o que ele perdeu? Amigo aqui, perdeu amizade, companheirismo, perdeu discipulado, perdeu um monte de coisa. E o que está fazendo agora? Em casa, sem fazer absolutamente nada. Tá? Então o que eu quero dizer para você, irmão? O filho pródigo saiu de casa, não saiu? O que ele arrumou lá fora? Só problema para a vida dele. É isso que acontece quando as pessoas saem da casa do pai. Em vez deles ser abençoado, ele vai ser amaldiçoado. Não que o pai amaldiçoa ninguém, porque aquilo que ele passou lá fora não foi uma maldição do pai, foi um problema dele. Ele é que quis entrar naquele problema de levar o dinheiro todo para a rua, gastar com as meretrizes, com os amigos e depois ter que pedir esmola, desejar comer a comida dos porcos. É isso que acontece com muita gente que não entende o mundo espiritual. Mas que o Espírito Santo fale ao teu coração. Eu espero que essa mensagem fale muito com muita gente. E se você puder compartilhar depois que ela for para o YouTube, ou agora no Facebook, na página da igreja, e depois quando ela for para o YouTube, compartilha com alguém. Mostra para alguém a importância de falar a mesma língua. Mostra para alguém a importância de saber quem são os nossos verdadeiros inimigos. Porque às vezes com boa intenção, presta atenção, ele está te atrapalhando. Com boa intenção. Eu conheço uma família, por exemplo, que em relação a empreendimento, o marido quer um negócio, a mulher não quer. Não quero. Mas vamos fazer isso. Não quero. Resumo da história. O dinheiro entra, podia fazer aquilo que ele estava querendo, não fez porque ela não quis,
E o dinheiro acabou do mesmo jeito. O dinheiro acabou do mesmo jeito, irmão. Eu gosto de ver a diaconisa André, por exemplo, que ela faz um planejamento de viagem todo ano. Poucas pessoas já foram para cruzeiro aqui. Eu nunca fui, a André já foi mais de não sei quantas vezes. 5 vezes aí, para cruzeiro. Já pensou, irmão? Por causa de que você consegue, André? Por causa de que você consegue? Você planeja. Todo ano vai viajar. E aí, irmão? Todo ano viaja. Aí a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro para nada, por isso que não dá. Não dá porque não planeja. Porque não tem meta, porque não tem objetivo. É por isso que não consegue. Porque se conseguir, vai dar. Você é milionário, André? Não, não é milionário. Mas por que ela consegue? Porque planeja. Agora, por que consegue também? Porque o Natan dá para trás? Ele vai. Aí, se ele falar assim, eu não concordo, eu não quero. Não adianta juntar dinheiro que eu não quero. Daria certo? Não daria certo, irmão. Só dá certo porque os dois concordam nisso. Você está me entendendo o que eu estou falando? Vamos viajar? Vamos. Vamos para... mas em vez da gente viajar, podia reformar a casa. Irmão, e se você reforma a casa e morre, não adiantou nada, você não viajou. É ou não é? Fala a verdade. Eu sei que casa é importante, mas tem coisas que vão ficar na sua memória a vida inteira. Vou te perguntar uma coisa aqui, não constrangido. Mas se você economizasse nas viagens, nunca fosse viajar e botasse tudo dentro de casa para fazer a casa, talvez você estaria tudo pronto hoje? Também não. Ia gastar. Então, gastou em quê? Não sei. Precisou, não sei em quê. É assim que funciona. O carro quebra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vai dinheiro embora. Irmão, o que eu estou falando para você, em nome de Jesus, tenha unidade. Vamos fazer propósito. Agora, aquilo que eu estou falando. Se você é o líder espiritual, você tem que dominar a situação. Domine a situação. Porque senão o inimigo vai só arrancando de você. Ele vai arrancando. Aí você passa ano e sai ano e não tem nada. Você entendeu? A gente sem poder, porque tem gente que acha que eu tenho dinheiro pra caramba. Não tem nada. Mas eu tenho planejamento. Sem poder, a gente tem uma casinha lá, simples, humilde, na região do lago. Sem poder, a gente nem pode. Mas o que foi? Planejamento. Se você for olhar, for ver a nossa vida, fala aqui, deixa eu ver quanto tempo tem. A gente tem 20 anos na nossa casa própria. O resto nós temos 34 anos de casado. 36, perdão. E só tem 20 anos de casa própria. Significa que os outros 16 anos nós pagamos aluguel. Já pensou 16 anos de casado pagando aluguel? É quase difícil, né? Aí depois a gente foi para a igreja pagando aluguel da igreja também. Aí pagava aluguel da casa e pagava aluguel da igreja. Hoje em dia a gente tem a nossa casa própria. A gente tem a igreja que não paga aluguel que é próprio. E a gente tem um humilde lugarzinho para a gente ir no calor, para praia. Agora, tem muito dinheiro? Tem nada, irmão, é só planejamento. Se você não se planejar e não botar força, você não consegue nada. Sim ou não? Você tem que botar força. Pastor, então o senhor ganha bem aqui da igreja, né? Tá, pergunta aí, irmão. Né? Irmão, a verdade é essa. É trabalho e disposição e força de vontade. É você querer fazer. Então, preste atenção nessa mensagem. Eu vou melhorar ela, porque ainda não é isso aqui que eu queria. Deus vai trazer mais luz nessa palavra,
para a glória do Senhor. Amém ou não? Quem entendeu essa palavra, diga amém. Você pode aplaudir Jesus. Por isso, glória a Deus. Amém, amém. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Eu espero que o Espírito Santo... Que eu gosto assim, de pregar para quem quer ouvir a mensagem. Se for um público assim, não quero saber de pregação, não gosto de pregação, o pastor fala muito. Não. Eu gosto de pregar assim, para gente que gosta de ouvir a palavra. A palavra é nosso alimento, é nossa